Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Oficina dos Sentimentos, um caminho para a espiritualidade. Nessa oportunidade, estamos no segundo módulo do nosso trabalho, nós vamos estudar o processo de reforma íntima, também sinônimo de transformação moral ou de autotransformação, como queiram chamar. E para começarmos a entender a proposta desse vídeo, eu vou pôr aqui um quadro com algumas perguntas de assuntos que vão ser abordados nele, para que nós já tenhamos uma visão clara daquilo que nós vamos explorar em relação a esse assunto nessa oportunidade, ok? O que é a reforma íntima? Jesus falou sobre a reforma íntima. O que desencadeia esse processo? A reforma íntima causa dor? Qual o momento certo para a reforma íntima? Quais os benefícios do processo de reforma íntima para o corpo físico e para o perispírito? A reforma íntima é um processo rápido? Precisamos destruir os sentimentos que achamos ruins? Nesse processo existem fases? Pois bem, são apenas alguns dos assuntos que nós vamos abordar não somente nesse vídeo, mas no decorrer de todo o nosso trabalho da Oficina dos Sentimentos, desses vídeos que ainda virão pela frente aí, ok? Devemos começar sempre por Jesus, porque Jesus é o nosso modelo e guia, segundo a doutrina espírita, e ele é um ser de extrema sabedoria, ainda que o seu pensamento tenha sido deturpado através desses 2 milênios, mas a essência ficou intacta, mesmo o homem tentando, mesmo o ser humano tentando destruir o seu pensamento, a essência dele ficou intacta. Atentemos para um determinado versículo de um dos evangelhos que registraram o pensamento de Jesus em relação a esse processo de comprometimento interno com o autoconhecimento, com a consequente reforma íntima. Então Jesus já previa essa questão da religiosidade periférica, daquele que segue determinados princípios religiosos e daqueles que os incorpora no seu dia a dia e os internaliza e passa de certa forma e gradativamente a praticá-los no seu cotidiano. Então Jesus faz essa diferenciação entre seguir princípios religiosos e internalizar a espiritualidade e desenvolvê-la no nosso dia a dia, na prática do cotidiano. Vamos ver. Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus mostra dessa forma, e quem o escreveu conseguiu captar a essência do pensamento de Jesus, que essa alegria que há no céu quando um pecador se arrepende, ela é muito maior do que 99 justos que já pensam que cumprem integralmente a lei, aqui representada pela lei divina natural, já não mais falando sobre o mosaísmo. Até porque, ou melhor, pelo judaísmo, né? Melhor dizendo. Até porque a palavra justo, naquele contexto da época de Jesus, não significa aquele que fazia justiça ou que primava pela justiça como nós concebemos hoje na nossa sociedade atual. O justo era aquele que observava a lei judaica e procurava segui-la em seus princípios, ainda que periféricos, ainda que como convenções sociais, achando que estaria longe do pecado, seguindo os princípios demonstrados pelos sacerdotes daquela época. Mas Jesus quis ir mais além. Ele quis dizer que o verdadeiro arrependimento é aquele que brota com o desejo de renovação. E esse desejo de renovação ele vem justamente por causa da nossa vontade já em reparar os erros que admitimos que já cometemos em nossa vida ou em nossas vidas, ainda que eles estejam esquecidos no momento, na atual reencarnação.
Então Jesus quis dizer o seguinte, que a espiritualidade ela brota do interior para o exterior, independente da crença que possuímos no momento, independente de sermos católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas ou qualquer outra filosofia que adotemos. O que importa é que esse processo venha de dentro para fora. A reforma não acontece de fora para dentro, né? Como alguns podem acusar o vocábulo reforma íntima, mas ela é sempre de dentro, ela é interna para fora. Ou seja, nós modificamos conceitos, nós renovamos atitudes e automaticamente influenciamos no ambiente em que vivemos. Então Jesus, de forma magnífica, conseguiu abordar a questão de uma forma simples e profundíssima, que até hoje nós temos muita dificuldade em aprofundar esse pensamento dentro de nós. Mas tem mais coisa aí. Vamos ver agora com Allan Kardec qual é a essência do verdadeiro espírito. Como Kardec idealizava o verdadeiro espírita, e isto ficou registrado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos acompanhar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Está lá no capítulo 17, né, quando Kardec fala justamente sobre esse processo de autotransformação. E uma coisa muito importante que eu gostaria de enfatizar a respeito desse trecho que acabamos de ler agora. Reconhece-se o verdadeiro espírita não por ele ir ao centro espírita. Porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dizia que não é fora da verdade que não há salvação, ou fora da igreja, que aqui representa também de forma metafórica, de forma simbólica, o centro espírita. Mas é com a tentativa que ele faz em domar as suas más tendências e inclinações. Ou seja, se ele tenta domar as más tendências e inclinações, é porque ele já admite que as tem. E admitir que as tem já é um ato de humildade diante da lei divina, já é um ato de submissão, num bom sentido, diante da lei divina. Então, o verdadeiro espírita ele é caracterizado por isso. Não, ele pode ser um excelente orador, ele pode ser um médium ostensivo, que faz caridade, que vai a asilos, vai a orfanatos, vai a hospitais, assume trabalhos de assistência social, muitas vezes até viram assistencialismo, mas esse não é o caso, e faz as suas orações, mas muitas vezes evita o contato com os próprios sentimentos que ainda não são dignos de um futuro nobre que o espera. Esse é o grande conflito de grande parte de nós espíritas, né? Como Paulo dizia, o bem que desejo não consigo fazer ainda, mas o mal que não desejo, esse eu faço. Está lá em Romanos. Mas que bem seria esse a não ser o começo por nós mesmos? O auto-amor, como pregou Jesus de uma forma tão belíssima em seu mandamento. Porque o auto-amor é a referência do amor que nós vamos dar para o próximo. A forma pela qual nós nos respeitamos é a forma que nós vamos respeitar o nosso próximo. Só há perdão quando começa pelo auto-perdão. Nós só aceitamos os outros como eles são, buscando ajudarmos a que eles se melhorem na medida do possível, de acordo com o livre-arbítrio deles, se nós nos autoaceitarmos primeiramente. Então só há aceitação dos outros quando há a autoaceitação. E para isso é necessário nós nos conhecermos e modificarmos aquilo que nós precisamos modificar dentro de nós. É por isso que o Espírito Hamed tem uma dica, uma sugestão para nos dar a respeito desse processo de autotransformação e que pode nos ocasionar muitas reflexões profundas e na prática desse processo, ok? Vamos acompanhar? Nada vem do nada.
Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada evolutiva como possíveis coincidências, ou mesmo acontecimentos ilógicos e enigmáticos. Na realidade, são experiências imprescindíveis que atraímos e que se encaixam perfeitamente nas nossas necessidades de renovação interior. Nós pensamos assim: poxa, isso não poderia ter acontecido comigo porque eu já sou uma pessoa tão boa, eu procuro fazer somente o bem e agora fico sabendo através desse exame que estou com essa doença grave, ou eu sou uma pessoa tão boa, não merecia perder agora aquele ente querido que era a razão de ser da minha vida e etc. Eu sou uma pessoa tão boa, não merecia ser mandado embora do meu emprego e passar necessidades financeiras, mas isso tudo são desafios que nos convocam à educação integral do ser. Nós tentamos ser bons agora, quando tanto, mas nós trazemos todo um passado de tendências que precisamos trabalhar ainda, e como nós vamos ver daqui a pouco, essas tendências podem estar de forma inconsciente ainda, esperando que nós as visitemos e consigamos dialogar com elas a fim de as entender e a fim de poder vencê-las dentro de nós mesmos. E é assim que funciona o processo de reforma íntima, né? Através de atitudes fortuitas, muitas vezes que parecem ser ocasionais, que parecem ser coincidências. Às vezes, aquela pessoa que surge perto da gente, ela nos causa todo um questionamento, uma reflexão interior por causa de projeção, que na verdade é o espelho que nós temos em relação a nós mesmos, é o comportamento alheio, e isso se chama projeção em termos de psicologia. Então, muitas vezes também, pessoas com as quais nós convivemos durante muito tempo e que falamos que elas nos decepcionaram porque nós as amamos tanto e elas não retribuíram, elas não foram gratas para conosco, para com o nosso esforço, e isso tudo é motivação para entendermos esses desafios que a vida nos proporciona, essas dificuldades que vão surgindo, que podem ser mau uso ou não do nosso livre-arbítrio, porque muitas coisas também fazemos por sintonia inconsciente, sempre de acordo com as nossas tendências e sempre de acordo com o nível moral e ético que já conquistamos para viver em sociedade. Então a Hamed toca num assunto extremamente importante para a realização desse processo de autotransformação. Mas ainda podemos comentar a respeito de Hermance de Foucault, né? Num outro vídeo, que aliás eu vou deixar aqui abaixo nos comentários, na demonstração do vídeo, um outro vídeo que fala que o processo de reforma íntima é um processo sequencial, que é feito por fases, por ser sequencial. Não adianta nós querermos pular degraus, não adianta querermos realizar todo esse processo de uma só vez, e não adianta o pensamento positivo em pensar que nós vamos vencer os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas limitações psicológicas de uma hora para outra. Esse processo não vai acontecer, porque isso muitas vezes já vem sendo cristalizado, já vem sendo escondido por nós mesmos durante séculos ou até milênios, e não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir dar conta disso tudo, né? Nós não podemos cair nessa falsa... Nós não podemos adentrar por essa falsa porta da transformação instantânea. Isso não existe. O processo é árduo, não é difícil, mas é complexo. Exige uma vontade direcionada, que nós vamos trabalhá-la em outras oportunidades, em vídeos futuros. Então, Hermance diz também que o processo de reforma íntima é uma esperança, e que não é assim, você tirar algo ruim dentro de você e substituir por algo bom, absolutamente.
A reforma íntima é simplesmente você descobrir algo bom dentro de você e dialogando com os seus sentimentos que você não acha bons, que você acha que já precisa trabalhá-los dentro de você, automaticamente esse lado bom que todos nós trazemos em essência, Jung chamava de imago Dei, a doutrina espírita chama de lei de Deus dentro da nossa consciência. Então é através dessa busca do amor dentro de nós mesmos é que nós vamos dialogar com os nossos defeitos, sem a pretensa ideia de querermos destruí-los. Nós não precisamos nos autodestruir, nos auto-martirizarmos para conseguirmos fazer a reforma íntima. Como nós vamos ver, a dor é diferente do martírio. Porque esse processo de reforma íntima, ele é feito para pessoas que já estão com aquele cansaço existencial. Elas já cansaram de sofrer, elas já cansaram do vazio existencial. E não são pessoas que têm apenas o remorso, porque o remorso, quando vencido por determinados estratagemas internos ou externos a nós, ele pode ser driblado e podemos voltar a cometer os mesmos erros que cometíamos antes desse processo. Mas o arrependimento é diferente. Ele parte da mesma estrutura do que o remorso, que é a culpa, mas já são corações que estão maduros para entender que é só através da reparação dos nossos erros e do arrependimento sincero que nós vamos realmente conseguir vencer essa crise existencial baseada no vazio que o remorso deixa. Então é um processo de esperança, mas é um processo de muita certeza, de muita objetividade, e onde nós temos que ter a vontade direcionada. Não basta querer, mas é necessário saber como fazer esse processo. E é justamente essa a proposta da reforma, da oficina, da oficina dos sentimentos aqui nesse canal. É mostrarmos o que são cada um dos sentimentos e oferecer possíveis sugestões que não são absolutamente fórmulas infalíveis, como muitos querem. E muitos até de forma menos digna vendem como se fossem soluções milagrosas, como nós nunca poderíamos fazer isso aqui em nosso vídeo, que é de cunho espírita. Não prometemos nada, mas podemos incentivar e podemos sugerir, primeiro para nós mesmos sempre, esse processo de autoconhecimento e reforma íntima tão enfatizado por Allan Kardec em todas as suas obras. Então, dentro desse processo, dessa sequência, existem fases. E Hermance de Faux, o Espírito, no livro Emoções que Curam, num determinado capítulo, ela fala sobre essas etapas da reforma íntima. Ela deixa bem claro que essas etapas elas se entrelaçam, elas não são como quartos, departamentos estanques de um escritório, não. Elas se entrelaçam como uma rede, né? E elas podem variar ao infinito de indivíduo para indivíduo. Não existe uma resposta única para todas as pessoas. Existem princípios gerais que vão responder de determinada forma a cada indivíduo. Portanto, o que é bom para mim no momento pode não ser bom para você e vice-versa. Mas existem princípios gerais que vamos observar que no futuro serão bons para todos. É nesses princípios gerais que a doutrina espírita trabalha a partir do século XIX com Allan Kardec. Agora vamos estabelecer então o quadro dessas fases, dessas etapas que o espírito Hermance de Faux fala em seu livro Emoções que Curam. A primeira fase é a extinção da projeção tóxica. A segunda, identificação intelectual das imperfeições. A terceira, o reconhecimento emocional dessas mesmas imperfeições. A quarta, o desenvolvimento da habilidade de contato com a sombra. A quinta, a renovação de atitudes. E a sexta é a singularidade.
Vamos ver o que cada uma delas representa. Em primeiro lugar, essa projeção tóxica, ela funciona até como uma autodefesa no princípio dessa busca. Quando chegamos a esse cansaço existencial que eu me referi ainda há pouco, então começamos a ver de forma massiva os defeitos dos outros, notar isso. Mas nós já temos a madureza o suficiente para não condenarmos as outras pessoas. Aí o que nós começamos a fazer? Optarmos por vermos esses defeitos dentro de nós mesmos, como o próprio Agostinho, o Espírito Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, nos orienta a fazer. Então, começamos a querer, por curiosidade, entender o que significa cada emoção, cada sentimento. E essa é a identificação intelectual das nossas emoções e sentimentos, das nossas imperfeições. Porque antes de eu mudar as atitudes, é necessário eu mudar conceitos. E para mudar conceitos, eu preciso saber o que cada coisa significa. Seguindo essa fase, que é uma fase meio que de curiosidade, vem a identificação emocional dessas emoções e sentimentos, dessas limitações que eu sinto que tenho dentro de mim. Isso causa medo. E é nessa fase que eu já procuro querer mudar por não estar satisfeito com o meu comportamento atual, em alguns casos, em algumas vertentes, eu começo a desenvolver um medo. É todo um conflito que se estabelece dentro de mim entre os valores antigos, que já não me satisfazem mais, em minhas aspirações e em meus sonhos, e os valores novos que começam a brotar, que começam a germinar como sementes de luz dentro de mim. Então essa é a fase que nós temos que evitar o martírio, a autocobrança. Porque uma coisa é eu me autocobrar, eu achar que eu não estou dando conta. Outra coisa é eu analisar o que eu preciso fazer para dar conta desse processo. É diferente. Aí já entra o fenômeno chamado autoaceitação. Somos seres humanos, não é porque somos espíritas que nós vamos nos transformar de uma hora para outra. Sempre buscando, sim, a melhoria, mas sempre se auto-perdoando por nem sempre conseguir. Lembremos Kardec. O verdadeiro espírito é aquele que tenta domar as suas más inclinações, mas infelizmente, em muitas circunstâncias e situações ainda não consegue. Na terceira fase, nós vamos ver então aquela questão do reconhecimento emocional das nossas imperfeições, das nossas emoções e dos sentimentos. Depois vem a habilidade de entrarmos em contato com a nossa sombra, que são todos esses conflitos não trabalhados de outras vidas, que são todas aquelas aspirações profundas que nós temos no nosso inconsciente, que ainda não conseguimos interpretá-las de forma correta. Muitas vezes elas vêm através de sonhos, elas vêm através de intuições, de inspirações, e nós temos que estar antenados para compreender isso. Esse também é um desafio que nós vamos levar à frente na nossa oficina dos sentimentos. Depois dessa fase da habilidade de contato com a sombra, nós começamos com serenidade, sem autocobrança, nós vamos tentando renovar essas atitudes no dia a dia. Deixarmos de fazer aquilo que nós não queremos que façam conosco. Deixar de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que as pessoas não fizessem conosco. Isso nas pequenas coisas do dia a dia, dentro da nossa família, no trabalho, na via pública e etc., sempre buscando os porquês de querer se transformar. Se não porque alguém falou que tem que transformar-se, ou porque eu vou para o inferno, eu vou para um umbral, se não conseguir ser uma pessoa transformada até o final dessa minha experiência encarnatória. Não, sem medo, simplesmente pelo prazer de querer servir primeiro a si mesmo e também ser uma pessoa melhor para a sociedade. Esse é o processo de renovação de atitudes. E por final vem a singularidade.
onde eu me identifico com as minhas imperfeições, procuro sempre dialogar com elas e também vivencio o meu lado bom a fim de que ele possa vivenciar para o exterior esses meus anseios de amar, esses meus anseios de ser feliz, de conquistar essa autorrealização. Esse é o processo de singularidade. Eu, como indivíduo, passo a dar conta, passo a buscar e passo a encontrar as minhas próprias respostas personalizadas para o meu processo de aquisição da felicidade. Então, nesse vídeo, ficou muito patente que a reforma íntima é o caminho para essa autorrealização, que Kardec enfatizou o tempo inteiro em sua obra que nós chamamos de Codificação à Luz dos Espíritos Superiores, à luz do Espírito da Verdade. Se você gostou desse vídeo, curta nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito e gostaria de ajudar a divulgar a doutrina espírita, toque o sino ao lado do botão de inscrição para receber vídeos novos do nosso canal e poder se inteirar melhor da proposta da doutrina espírita como eu a concebo. Se você ainda quiser fazer algo a mais, compartilhe esse vídeo com alguém e ajude a divulgar a doutrina espírita. Como já havia falado, existe um outro vídeo meu chamado Reforma Íntima, um processo sequencial, que eu vou pôr o link aqui, a fim de que alguém que queira realmente se aprofundar no assunto, possa ver o assunto sob uma outra abordagem mais profunda, sob uma outra manifestação, sempre de cunho espírita. No mais, desejo muita paz a vocês, muita saúde e muitas realizações.